ouvinte! Seja bem-vindo a mais uma aula de prática de língua portuguesa. Então, está preparado para esse momento? Então, vamos lá. Quero te apresentar as professoras de práticas de língua portuguesa. A Prof. Dai, que você já deve conhecer do ano passado, e eu, que sou a Prof. Ali. Então, agora você vai ter esse momento comigo, mas que foi construído junto com a Prof. Dai, tá bom? Então, vamos lá, que a gente tem um desafio para vocês. É um desafio bem legal. Você já pensou em devorar livros? Você é um devorador de livros? Não sei. Tá pensando em que sentido é para devorar livros? Eu vou te apresentar um menino. É um incrível devorador de livros. Você vai conhecer um pouquinho deste garoto que adora devorar livros. Então, veja lá. Que divertido, não é? Que legal devorar livros. Você percebeu que tem sentidos diferentes, não é? Primeiro, este garoto devorava livros assim, literalmente, nesse sentido mesmo da palavra, de comer os livros mesmo, mastigar e engolir. Ele estava ficando inteligente, ele percebeu isso. Mas, de repente, estava dando uma bagunça e nada mais estava funcionando. Você também viu, né? Não era legal e todo mundo já alertava ele que não era uma boa ideia isso de ficar comendo livros, de mastigar páginas e páginas de livros. Que coisa mais maluca. Até que ele decidiu devorar os livros em outro sentido. Muito interessante, né? Esse sentido novo, que é o de ler. Devorar nesse sentido de ler e aprender o que o livro trazia. Muito legal. E eu acho que você também é um bom devorador de livros, não é? Não vai sair mordendo nada por aí, né? Nem mastigando nenhuma página de livro, por favor. A gente vai devorar todos os livros e todos os textos no sentido de aprender cada vez mais. Então, somos nós agora devoradores de textos. Isso mesmo. Vamos devorar textos nesse sentido metafórico,
tá? É só um modo de dizer, porque eu não quero ninguém mastigando o livro por aí, não. Não, de jeito nenhum. Mas nós vamos compreender bem as histórias, os textos, tudo que este mundo de textos tem para nos oferecer. Então, vamos lá! Você agora é um devorador de textos, junto comigo e com a Prof. Dai. Eu vou te propor agora uma atividade para a gente poder marcar esse momento. Nós vamos marcar e poder marcar os nossos textos, marcar os nossos livros, marcar o que a gente quiser e poder devorar os nossos textos. Então, atenção aos materiais. Para esse momento de fome de leitura. Então, vai precisar de um pedaço de papel, de preferência pedacinhos quadradinhos de papel, pode ser colorido, tá? A ideia é que você pode pegar para o papel ficar quadradinho. Se for uma folha de sulfite, por exemplo, você pode dobrar assim e tirar esse pedacinho fora, tá? Aí vai ficar quadradinho certinho, vai ficar desse jeito aqui. Tá? Então, de preferência colorido para ficar mais legal. Sobrinhas de sulfite, tá? Pode ser pedacinhos assim, ó, que eu já tinha aproveitado antes. E a tesoura para você poder fazer os recortes e a cola, tá? Bem tranquilo. Então, só preste bastante atenção em como que a gente vai fazer um mordedor de livro. Um mordedor de livro. Então, pega lá aquele pedacinho quadrado de papel e dobra ao meio exatamente, assim, para formar um triângulo, tá? Pode só prestar atenção agora e você pode fazer depois, tá? Não tem problema nenhum. E agora, você vai dobrar este pedaço aqui para baixo, bem lá no meio, para juntar a pontinha, e o outro lado também, tá? Então, vai ficar assim. Certo? Já deixou marcadinho desse jeito? Tá tranquilo? Então, agora, abre de novo, tá? Já ficou marcado. E aqui, a gente vai abrir esse pedaço, tá? Duplo, né? E vai dobrar aqui. Vai deixar assim. O outro pedaço continua lá embaixo. E agora, pra gente finalizar, a gente vai dobrar aqui e esconder lá atrás a pontinha, ó. Tá? Coloca assim e no outro lado igual, tá? Então, e a gente já finalizou o nosso mordedor de livros. Ele vai ficar assim, tá? Para poder morder o livro. Bom, eu tenho um aqui bem adiantadinho, só para você ver como é que fica. Eu fiz na folha rosa para ficar bonitinho, tá? Já coloquei ali. Então, com aquelas sobrinhas de sulfite, ó, você pode perceber que aqui eu já tinha recortado os olhinhos, né? Colei os olhinhos ali e fiz os dentinhos também. Agora, está pronto o meu marcador de páginas, que é, na verdade, um mordedor de livros. Olha que legal. Assim, quando eu parar a leitura de algum livro em determinado ponto, eu posso colocar aqui no cantinho da página. Olha que legal. E vai ficar mordendo ali, marcando qual é a página em que eu parei. Ficou uma graça, não ficou? Então, você pode usar a sua criatividade e deixar do jeito que você quiser. Pode deixar bem colorido, pode fazer outros tipos de monstrinhos, mordendo, com dentinhos diferentes, como a sua criatividade permitir. Espero que você faça muitos mordedores de página. Você é agora um devorador de textos, não se esqueça disso. Bom, a gente falou um pouquinho sobre essa ideia de compreender os textos, né? A gente usou a palavra devorar, mas a gente vai compreender, que é o mais importante nesse processo de leitura. E será que a leitura de texto é só com palavras escritas? Ou é só com imagens? Você já ouviu uma expressão, uma imagem vale mais que 1000 palavras? Acho que já ouviu, né? E você concorda com ela? Você acha que uma imagem pode valer mais, transmitir mais ideia do que 1000 palavras? Para que você pense um pouquinho mais sobre isso, eu vou te apresentar um texto que tem 1000 palavras. Então, leia aí comigo. Este texto tem 1000 palavras. Como você pode ver, uma garotinha está deitada displicentemente no colo de um senhor bem velhinho e bem simpático.
Ela parece um anjo. Loirinha, cabelo castanho claro, encaracolado, nariz e boca perfeitos, ar inteligente e sadio. Uma dessas crianças que a gente vê em anúncios. Pelo jeito, deve ter uns 3 ou 4 anos, não mais que isso. Ela está vestida em um desses macaquinhos de flanela com florezinhas azuis e vermelhas e uma malha creme por baixo. Calçando um tênis transadíssimo nas discretas cores amarelo, vermelho e azul, o que nos mostra que a mocinha não é apenas novinha, mas moderninha também. O velhinho tem um tipo bem italiano. O boné cinza é típico desses senhores que a gente vê passeando pelo Bexiga nos domingos à tarde. Estatura mediana, cabelos e bigodes branquinhos, rosto e mãos enrugadas que traem uma idade bem avançada. Paletó marrom e calça cinza, ambos de lã, malha creme, abotoada até o último botão, como faz todo senhor que se preze. Embaixo da malha, uma camisa azul, mas bem azul mesmo, que destoa de todo o conjunto, o que prova que o cavalheiro e a mocinha apreciam cores fortes. Pela roupa que os dois estão vestindo e pela carinha rosada dela, deve estar fazendo muito frio. Fato que o ar enevoado e cinzento do jardim que está atrás deles vem a comprovar. Os dois estão sentados em um balanço de madeira de cor verde, desses em que cabem apenas 2 pessoas e que são bastante comuns em quintais, varandas e jardins de casas de classe média alta. Ela está comodamente estirada, com a cabeça entre o ombro e a barriga do velhinho e os pés apoiados numa almofada de crochê de cor creme. Nas mãos, ela traz um livro de histórias cheio de desenhos coloridos. Livro esse que, olhando atentamente, você verá que se trata da história da Bela Adormecida. O que, aliás, é muito engraçado, porque enquanto a Bela conta a história da Bela Adormecida, o velho é que adormeceu. Ele dorme a sono solto, com uma mão envolta na dela e a outra apoiada sobre sua própria perna direita na altura do joelho. Ambos, à sua maneira, estão sonhando. Ele sonha dormindo, ela sonha acordada. A menina está divagando no colo do avô. Isso mesmo, do avô, porque o velho que você está vendo só pode ser o avô. Pela intimidade com que ela está comodamente instalada no colo dele, percebe-se que não pode ser visita, pessoa de cerimônia, e sim alguém bem chegado, alguém da família. Para um estranho, ouvir essa história contada por uma criaturinha tão linda seria uma novidade excitante, que dificilmente o faria cair no sono. E, se não fosse por isso, um estranho também não cairia no sono, pelo menos por dever de educação. Resistiria bravamente até a Bela Adormecida acordar. Além disso, é só olhar para a roupa caseira que ele está usando para perceber que não é alguém que foi fazer uma visita. É pessoa da casa mesmo. Pai não é. Ele é muito velhinho para ser o pai dela. E pouco provavelmente seria um tio, tanto pela idade quanto pela disponibilidade e paciência. Tio dá doces, presentes, mas ouvir histórias intermináveis contadas por uma narradora que de vez em quando divaga, tio não faz. Só pode ser mesmo um avô ouvindo pela milésima vez a mesma história, que para ele deve ser sempre igual e para ela deve ser sempre diferente. Ela, por sua vez, não se deve importar com que seu ouvinte durma. Afinal, ela só quer colo e aquela mão terna, enrugada e querida em volta da sua cintura pequenininha. Mesmo desatento, ele está dando a ela seu tempo e seu carinho sonolento. O balanço de jardim pode ser gostoso de sentar, mas como você pode ver, não é o local mais confortável para se dormir. Principalmente em um dia frio como esse, em um descampado de uma varanda. Mas o fato é que ele não sente a dureza do balanço porque dorme, e ela, igualmente, não sente a dureza da madeira e a frieza do tempo por vários motivos. Primeiro, porque sonha, e no sonho não há desconforto ou frio. E segundo, porque ela tem a barriga do avô como travesseiro, o braço dele como edredom e uma almofada como encosto para seus pés e seu tênis multicolorido. Juntos os dois, ali na varanda, vivem um momento de que ela vai se lembrar
sempre, e ele não vai se lembrar de nada. Até mesmo nada da história. Por isso é que ela vai ter de contar e recontar essa história para o avô centenas de vezes, principalmente para reviver os trechos que ele perdeu com seus cochilos. Assim como você vai ter de ler e reler muitas vezes esse texto até conseguir enxergar toda a beleza e ternura contidas nessa cena, ou pelo menos uma pequena parte dela. Uma foto seria melhor. Viu que interessante? Esse texto tem 1000 palavras. Você percebeu que ele termina dizendo assim: uma foto seria melhor? E você concorda com essa afirmação? Seria melhor uma foto nesse caso? Bom, esse texto foi feito em homenagem ao Dia do Fotógrafo, então é claro que está falando da foto, dizendo que essa imagem vale mais que 1000 palavras. E a gente tem a foto, então dá uma olhadinha na foto ali comigo. Preste atenção. Você consegue identificar ali todos os elementos que estavam lá naquele texto? Todos aqueles detalhes? A foto aqui é em preto e branco, então a gente também não consegue visualizar aquela questão das cores que no texto escrito detalha tão perfeitamente. Né? As cores do tênis da menina, da roupa dela, o livro mesmo que ela está lendo, né? Todos os detalhes, mas muita coisa a gente consegue observar sim. O balanço, né? A posição dos dois, o jeito que está esse avô, porque no texto foi repetido várias vezes que era de fato o avô da menina, né? Que poderia chegar a essa conclusão. Bom, e você, chegou a alguma conclusão? O que seria melhor nesse caso? A foto, a imagem ou as 1000 palavras? Bom, se você fosse descrever essa foto sem ter ouvido aquele texto antes, né? Sem ter conhecido aquelas 1000 palavras a respeito dele, você faria exatamente desse jeito? Teria essa riqueza de detalhes? Ou você teria um olhar diferente? Eu acho que seria diferente, né? Muita coisa você poderia não perceber ou você poderia ter outra opinião a respeito. Então, os dois tipos de textos são muito importantes, né? Tanto o texto verbal, esse que está todo escrito em palavras, quanto a imagem, que é o texto não verbal. Aqui não tem nada escrito, mas você sabe que tem muito a dizer, né? Essa imagem diz muita coisa, tanto que pode ser escrito em palavras. Que bacana, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de texto, um desses tipos de texto que mistura a imagem com as palavras, com o texto verbal. E eu vou te mostrar um anúncio que saiu no Jornal da Tarde para você dar uma olhadinha. Veja e tenta imaginar o que está sendo anunciado, a que produto se refere. Então, olha ali comigo. Este treco serve para você nunca mais esquecer o nome daquele coiso. Oi? Você conseguiu saber do que está falando? Este treco serve para você nunca mais esquecer o nome daquele coiso. Bom, a gente usa muito disso, né? Treco, coiso, breguete, breguenite, né? A gente fala muito disso. Ou a gente até coloca em forma de verbo, né? Ah, eu tô coiseando aqui esse coiso, né? Mas aí, tá sendo precisa a informação? Você tá conseguindo demonstrar exatamente o que você quer? E é justamente isso que esse anúncio tá querendo mostrar. É bem isso mesmo. Porque é anúncio de um dicionário ilustrado. Então, tem a imagem, né? E aí, a descrição de todos aqueles objetos, daquelas coisas ali, daqueles trecos todos ali. Então, tem os nomes deles. Então, foi um jeito divertido que o anunciante teve para mostrar que a gente precisa saber o nome das coisas, em geral, para não ficar chamando tudo de coisa, de treco, de breguete, né? De bagulhinho, né? Então, não dá certo. Na comunicação, a gente precisa ser preciso. A gente tem que dar as informações de forma adequada. Então, por isso é importante saber o nome de tudo, né? Legal.
Agora, eu vou te mostrar um outro anúncio que não tem imagens, tá? Mas ele vai nos fazer pensar a respeito de algumas imagens que se formam na nossa cabeça a partir da leitura. Quero ver se você consegue perceber todas as relações intertextuais que tem ali, tá? É importante a gente ter um conhecimento sobre o que está sendo tratado. Então, olha lá. São Pedro, será o Benedito? São Paulo não aguenta mais tanta chuva. Você pode perceber que é o quê? É uma propaganda falando de Monte Santo? Mas tem muita relação importante que a gente precisa ali para compreender bem essa mensagem. Primeiro, São Paulo é a cidade onde está chovendo, pelo que a gente entende, né? Que tem muita chuva. Então, São Paulo não está aguentando mais tanta chuva. A cidade de São Paulo. Ok. Por que a referência a São Pedro? Porque ele que é o interlocutor ali, está falando com São Pedro, né? Está começando a mensagem assim, São Pedro. Então, está sendo dirigida a São Pedro. São Pedro é o que a gente chama de responsável pelas chuvas, né? Então, a gente sempre diz, ô São Pedro, dá um tempo, tá chovendo muito, né? Então, na verdade, agora no momento não, a gente quer mesmo que São Pedro mande muita chuva pra gente, né? Mas a gente sempre o coloca como responsável pelas chuvas, pelo tempo. Então, por isso, está sendo direcionada para ele. E essa expressão de será o Benedito? Porque fala, mas puxa vida, né? É nesse sentido que a gente usa essa expressão. Mas será o Benedito? No sentido de, puxa, será possível isso? Então, foi uma jogada que o anunciante conseguiu fazer, juntando essas ideias todas para compor uma mensagem nova, né? Muito bacana. E olha que importante a gente ter todos esses outros conhecimentos para compreender bem a mensagem. Aqui não precisamos de nenhuma imagem visual ali, nem de nenhuma ilustração, somente o texto verbal deu conta. Mas agora eu vou te propor um outro exercício. Olha só essa frase e imagine a que ela se refere. Lê ali comigo. É o fim da picada. Bom, você sabe, é o fim da picada. Essa expressão serve para quê? Para dizer que, né, isso é realmente muito ruim, é o fim do caminho ali mesmo, é o fim da picada, tá ruim, né, pior situação. Mais ou menos essa ideia, né? Mas a gente pode mudar um pouquinho o sentido dela quando a gente colocar em outra situação bem ilustrada. Então, olha lá comigo como é que tá neste exemplo. Os humanos estão se conscientizando também no inverno. Isso é o fim da picada. Olha que bacana quando essa frase assume uma nova significação. Quem está dizendo que é o fim da picada? O mosquito da dengue. Vai ser o fim da picada se as pessoas se conscientizarem de fato e mantiverem os locais limpos, não promovendo criadouros para os mosquitos da dengue. Então, não vai ter mais esse problema e não haverão mais picadas, porque o mosquito não vai se procriar. E para ele, é o fim do caminho ali. Tipo, é o fim para mim. Então, come nos dois sentidos. Que interessante, né? Olha como é bom ter esse conhecimento da língua para poder usar de forma adequada. Isso amplia as nossas possibilidades de leitura. Nós somos devoradores de texto, então a gente quer ler em toda a sua complexidade, todas as possibilidades de leitura. Então veja mais um exemplo ali. É o fim da picada também. Chegou a hora dos mosquitos ficarem para fora. Essa é propaganda de telas mosqueteiras, né? Para proteção, para os mosquitos não chegarem. Então, é esse sentido de novo. É o fim da picada, mostrando que não vai chegar mosquito nenhum. Legal, né? Agora, o desafio é diferente. Eu vou te mostrar um texto escondendo uns pedacinhos ali. Algumas imagens estão aparecendo um pouquinho e você vai buscar nos seus conhecimentos aí de filmes que você assistiu, de imagens que você viu, para ver se você vai descobrir do que eu estou falando. Então, dá uma olhadinha nesse anúncio aqui. Olha que legal. Bom, olha bem esse cantinho. Parece a roupa de alguém que você conhece, de algum personagem. Tem umas orelhinhas ali aparecendo também. Termina com rec.
Eu acho que você sabe, né? Tem o castelo, um castelo tão distante ali no final. E agora? Você sabe do que se trata? Já conseguiu fazer as suas referências? Então vamos confirmar comigo. É isso aqui, ó. Chuchu Rack. De tão distante para a hortifruti. Aqui a natureza é a estrela. Você imaginava que estava falando de um chuchu? A propaganda era de um chuchu. Essa propaganda teria o mesmo efeito, este anúncio teria o mesmo efeito se fosse só um chuchu ali dizendo assim: ah, é bom você comprar chuchu. Consuma chuchu. Agora, falando de Chuchu Rack, não trouxe uma referência bem interessante? Não tornou isso tudo muito mais atrativo? Tenho certeza que sim. E você conseguiu fazer as referências, né? Por quê? Porque eles usaram como base a história do Shrek, que ficou parecido. O som da palavra chuchu, que começa ali com Shrek, também trouxe essa proximidade que permitiu que houvesse essa comparação. Outro fator que permitiu essa comparação foi a cor, né? O chuchu é verdinho, assim como o Shrek. Então, deu para fazer. Olha que interessante. Então, a propaganda aqui tá falando de chuchu, né? E aí, traz uma referência muito interessante pra gente, né? O que torna o comercial, a propaganda, o anúncio muito mais atrativo. Bom, vamos ver outras propagandas, outros anúncios da Hortifruti que fazem essa mistura também, agora com super-heróis. Então dá uma olhadinha lá, veja comigo. O Batatman faz a mistura da batata com o Batman, olha que legal, a sonoridade dos dois nomes permitiu essa aproximação. E olha que interessante que tá a ilustração, ajuda a ficar ainda mais visível, né? A cara do Batman ali parecido. A Mulher Maravilha. Olha que legal, ervilha com maravilha também se aproxima um pouquinho. Vamos ver mais alguns. A gente tem o Cajaspion, para quem não conhece o Jaspion, né, que é um herói aí, já mais antiguinho esse, e o Cajá. A gente tem o Super Inhame, é o super-homem, né, o Inhame. Olha que legal. Champignolim, olha o champignolim, que legal, as anteninhas ali bem destacadas. Laranja verde, também, que a gente tem o Lanterna Verde, né? Aqui é a laranja verde. Tem o Rimanga, né? O He-Man com manga, olha como ficou parecidinho. E o ovo aqui, olha que legal, o Wolverine. Muito bom, né, gente? Então, a gente ainda tem aqui o Pimentão América, do Capitão América, do Thor. Olha que legal, Thor Mate. Muito bacana, não é? E a gente tem, por último aqui, as tartaruvas ninja. Isso aí, muito legal, né? Faz toda essa propaganda aí dos produtos e já para tornar mais atrativo para o público, essa mistura com os super-heróis. Muito legal, né? Eu acho que você curtiu também. E também tem a seção Hortiflix. Vamos ver quais os filmes temos aqui disponíveis hoje na Hortiflix? Veja ali comigo. Temos Millions. Tá muito característico, né? Tenho certeza que você identificou com a maior facilidade. Ficou uma graça ali. Esses milhos, né? Ficaram muito bonitinhos. E a Era do Giló 4. Você conhece o Giló? Tá ali, o Giló. Olha que bacana. Então, a referência sonora permitiu essa aproximação. No caso dos Millions, ficou muito mais fácil. A própria cor já ajuda muito, não é? Bom, então aqui, ficando com essa sessão, você já sabe um pouquinho mais, você já devorou um pouquinho desse tipo de texto, dos anúncios publicitários, aprendeu um pouquinho. Então vamos ver o que a gente teve hoje. É isso aí! Então, você já aprendeu a fazer leitura de textos verbais e não verbais, né? Você percebeu ali a composição das palavras e das imagens, identificou a intertextualidade, muito importante para a gente compreender e devorar com atenção os textos. Então, agora você é um devorador de textos, como eu e a Prof. Dai. Continua devorando histórias e até a nossa próxima aula.